Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live com o Giro da Semana. Eu, Antônio Vieira, e junto com o camarada Diogo Bittencourt, vamos aqui comentar os fatos mais importantes da semana e da sociedade. Pois bem, vamos começar com o primeiro tema. Ontem, a Petrobras estava de aniversário, completando 67 anos de idade. Pois bem, né? A Petrobras foi criada em 1953 pelo o então presidente, o Getúlio Vargas. Coincidência ou não, um ano depois ele comete o suicídio. Então, sem dúvida nenhuma, a Petrobras teve um grande peso no suicídio do Getúlio Vargas, porque as forças internacionais e os vendilhões daquela época, hoje, numa nova versão, né, os entregadores da nossa pátria, né, pressionaram o Vargas a não criar a Petrobras, simplesmente deixarem que as grandes empresas estadunidenses aqui se instalassem e explorassem o nosso petróleo. Pois bem, Getúlio Vargas chegou e bancou. Não, velho, aqui quem manda é eu. Aqui quem manda é o povo. E acabou a palhaçada. A pressão foi muito grande e, infelizmente, ele cometeu suicídio. E ontem nós comemoramos 67 anos de fundação da Petrobras. E aí, Diogo, boa noite. Já dá uma comentada aqui no aniversário da Petrobras com o lema: o petróleo é nosso. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui em mais uma live, né, da página. Enfim, é isso, mais um aniversário da Petrobras, né, coincidentemente, como tu falaste, né, as pressões maiores, já na época, quando Getúlio criou a Petrobras, a gente até estava conversando um pouco antes aqui fora do ar, né, no Brasil o problema é os governantes podem fazer o que quiser, só não pode mexer com petróleo, né, e aí quando mexe com petróleo dá problema, pressão externa, né, e assim como aconteceu com Getúlio, né, lá na década de 30, enfim, só um pouquinho, deixa eu porta aqui. Então, como aconteceu com Getúlio, né, lá no período que ele criou a Petrobras, aconteceu agora com o governo Lula, governo Dilma, né, tudo que a gente acompanhou aqui no país. Já na época que ele criou a Petrobras, logo em seguida, um ano depois, as pressões aumentaram, né, ele teve tudo que aconteceu que culminou, né, com o seu suicídio. E o que a gente sabe aí que veio já na sequência. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Quando a Petrobras descobriu o pré-sal durante o governo Lula, e nós criamos uma política de conteúdo local, né, onde a Petrobras tinha prioridade na exploração, a indústria brasileira tinha prioridade, né, em organizar, né, em montar os equipamentos, onde nós criamos o Fundo Soberano, né, para usar os recursos advindos do pré-sal para a saúde, para a educação. Bom, ali começou o grande problema. Ali começou toda essa organização que culminou com o golpe de 2016 que tirou a Dilma da presidência da República. Então, a Petrobras, que é uma grande empresa brasileira, é uma das maiores empresas do mundo do ramo do petróleo, que orgulha muito todos os brasileiros e é motivo de cobiça, principalmente dos americanos. Onde tem um petróleo, eles focam a sua atenção. Assim foi para o Oriente Médio, agora para o nosso país, há muito tempo é para a Venezuela, e a gente vê a força, né, que o povo venezuelano faz para que os americanos não coloquem as suas garras na sua riqueza natural. Enfim, né, mais um aniversário da Petrobras. É importante tu levantar esse debate que tem tudo a ver com o momento que o país vive, né? O resultado da ganância americana pelo petróleo brasileiro ali a partir de 2010, né, com o advento do pré-sal, ela vem também, não culmina só com o golpe contra Dilma, mas também com a eleição do Bolsonaro e tudo que a gente vem enfrentando no momento no país. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Só para lembrar, eu acho que uma questão que ela é importante aqui, que é o seguinte, fazendo um paralelo com a China hoje. A China hoje, eles têm alguns especialistas falam de um capitalismo diferente, né?
Os próprios chineses chamam de mercado de como é que é? Socialismo de mercado. Por quê? Porque eles pegam a economia, elementos do capitalismo e elementos do socialismo. Elementos do socialismo são a questão da economia planificada e os projetos dos quinquênios e tudo mais, os projetos a longo prazo que eles têm, levam muito a sério isso, né? E a questão do capitalismo, a questão de mercado, de expandir seus produtos, levar a outros países. Pois bem, a comparação com a Petrobras que a gente faz, sabe qual é, Diogo? Que eles têm grandes empresas do nível da Petrobras, não de petróleo, mas em termos de tamanho, do nível da Petrobras, e essas empresas são o carro-chefe, e vai agregando milhares de outras empresas na volta ali, e, bom, está levando a China a maior economia do mundo atualmente, em paralelo, e aqui nós tentamos destruir a Petrobras, né? Inacreditável. Diogo, segundo tema agora, importantíssimo. 5 anos depois, 5 anos de Jornal Nacional, 5 anos de Veja, 5 anos da grande mídia dizendo que o Lula fez uma das maiores falcatruas do planeta Terra ou de outros planetas, e foram a questão das palestras. O Lula ganhou dinheiro de forma ilícita das palestras e tudo mais, etc. Pois bem, agora a juíza, vamos dar uma olhadinha aqui, a juíza Gabriela Artes, que absolveu o ex-presidente Lula da acusação de que havia lavado dinheiro com palestras recebidas de empreiteiras. Segundo ela, a justiça tarda, mas não falha. Então, no despacho que ela dá, Diogo, ela disse assim, que o problema é que é o seguinte, não tem prova, né? Não tem prova. Mas 5 anos. Aí o Jornal Nacional, ele deu essa notícia, Diogo, em alguns segundos. Passaram 5 anos batendo em cima disso. E a semana deram alguns segundos dizendo que, tipo assim, o Lula foi inocentado. Bom, agora nós vamos entrar no futebol agora, né, que é muito importante tudo. Foi assim, não deu nem para entender o que eles disseram. De tão rápido que foi. E aí, Diogo, dá uma comentada sobre isso. É verdade, assim, eu ontem até, acho que foi ontem, eu estava acessando aqui, estava zapeando na internet e tal, e aí coloquei no site da Globo ali para ver algumas notícias que eu estava pesquisando, e aí no meio do portal da Globo, assim, meio no cantinho, assim, caixa baixa e tal, palestras de Lula após 5 anos são consideradas legais, né? Mas é aquela coisa, olha a chamada. Após 5 anos, elas são consideradas legais. Quer dizer que durante 5 anos elas foram consideradas ilegais, né? Ou seja, não existe presunção da inocência. Agora que elas são legais. Até hoje nunca tinham sido. Então, assim, Antônio, o que a gente fala da politização do judiciário, né? Essa coisa nojenta, asquerosa, medíocre, demagoga, né, que virou parte do judiciário brasileiro, parte do Ministério Público, né, num conluio com a grande imprensa para perseguir, né, e caçar direitos políticos de uma das maiores lideranças da história do nosso país, que é o ex-presidente Lula, né, para alterar o resultado das eleições. Porque a mídia brasileira, e aí eu falo, quando eu falo mídia brasileira, a Globo sempre é a precursora e a protagonista, né, e lidera esses movimentos, assim como ela não mexeu, né, no resultado eleitoral lá das eleições do Lula e do Collor, onde o Boninho mesmo, né, admite hoje em dia abertamente que eles editaram o debate, né, para beneficiar o Collor e para prejudicar o Lula, né, fizeram agora de forma mais radical, né, nesse conluio com o Sérgio Moro, nesse conluio com a Lava Jato de Curitiba, para tirar o presidente Lula das eleições de 2018, né? E eles não se contentaram em tirar o presidente Lula das eleições de 2018, eles calaram a boca, né? Calaram a voz e apagaram a imagem do presidente na eleição de 2018. Porque quem não lembra aqui, ele também foi proibido
de dar entrevistas, né, em todo aquele período, de poder falar em todo aquele período. E, claro, isso mexeu muito no ponteiro das eleições, muito mesmo, né? Então, você vê, e eu continuo assim, e o STF agora amplia mais esse debate, né? Amplia mais esse movimento asqueroso, que ontem, por exemplo, eu acho que até a própria página aqui compartilhou uma matéria do Bolsonaro e o Toffoli se abraçando, de mão dada, né? Entrando na casa do Toffoli para um jantar, né? Que coisa mais ridícula que isso? O investigador jantando com o investigado, né? O investigado indicando um amiguinho, amigo lá, parceiro de pôquer, parceiro de pescaria do Hélio Negrão, que é agora vai ser o novo ministro do STF, que antes era para ser o evangélico radical lá, absurdamente evangélico lá e tal, e agora é um outro, agora é o amigo do Hélio Negrão, é parceiro lá do cara de pescaria. Então virou uma baixaria o judiciário brasileiro, né? E, bom, né, não é à toa que agora as coisas começam a aparecer e eles mesmos não conseguem mais segurar, né, essas sentenças absurdas, essas investigações absurdas contra o presidente Lula, né? Vamos ver se o STF vai continuar covardado agora e como vai julgar a suspeição, né, do Moro. Vamos ver. Sem dúvida nenhuma, né? A questão, o STF, assim, está numa esculhambação extraordinária, né? Agora nós temos, assim, tu já tinha até entrado aí no próximo ponto, que a gente vai comentar agora sobre a nova indicação do STF, né? Só que o cenário ali, talvez tenha mais informações que eu ali, parece que ele está nebuloso, essa indicação, parece que não está bem claro isso. Quais são as reais intenções que o Bolsonaro está tendo, né? Por quê? O Malafaia foi para cima do Bolsonaro, dizendo que esse cara tinha sido uma indicação da Dilma lá para as instâncias inferiores, né? Inclusive disse que esse indicado, ele é um petralha e amigo da Dilma. Olha o nível da coisa, né? Pois bem, o Malafaia, né, que ele é um dos braços direitos do Bolsonaro, né, ele é o elo de ligação com os evangélicos, principalmente os evangélicos os mais fanatizados, né, o segmento mais fanático ali, né, e bom, e aí ele termina a sua fala, o Malafaia, dizendo: saiba que sou aliado de Bolsonaro, não alienado. Diogo, o que está acontecendo aí? O segmento radicalizado deles não gostou porque estava esperando um ministro terrivelmente evangélico. O termo que o Bolsonaro usou lá na frente, terrivelmente evangélico. Parece que é uma indicação do Centrão, né? Mas já andou vendo aí que algumas questões que ele andou julgando aí é favorável a empresários, agronegócio, enfim, o que é esse imbróglio aí, Diogo? Olha, Tony, as informações são diversas, né? Essa que tu está falando é fato, ele é uma indicação, né, com assinatura, né, com a referência, né, do Centrão, né, desses partidos que compõem o bloco que hoje dá sustentação para o Bolsonaro, que é o que tem de pior na política brasileira, isso é fato, ponto número 1. Ele também tem uma relação particular e pessoal com aquele deputado que fica a tiracolo do Bolsonaro ali, que é amigo dele há muito tempo, que é o deputado Hélio Negrão, lá do Rio de Janeiro. E também eu acho que é uma indicação, digamos assim, para os padrões bolsonaristas, né, padrão Bolsonaro, ele minimamente dialoga com essa catrefa hoje que está no STF também. Né, pelo menos ali com aquela turminha, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que ora sopram, ora batem, ora sopram, ora batem ali no Bolsonaro e tal. Mas é uma indicação para inglês ver ali, para dar uma apaziguada e tal. O Bolsonaro, de uns meses para cá, ele
teve, né, um cerco, digamos assim, do judiciário, nada que, digamos assim, arrebentasse muito com as suas relações, mas ele teve cerco, né, a prisão do Queiroz, da mulher, a questão da Michele Bolsonaro, os cheques, né, a rachadinha lá do gabinete do filho e agora dele. Então, ele está cercado de ações, né, e está numa situação, digamos assim, pouco favorável para emplacar uma indicação para o STF muito polêmica, né? Como esse, por exemplo, do terrivelmente evangélico, que a bancada evangélica, aí, liderada pelo Malafaia, tinha certeza que iria levar e não levou. E aí o Malafaia veio na primeira entrevista que ele deu ontem, né? Não, essa não vai ser a indicação do terrivelmente é a próxima. Aí eu fiquei pensando, sabe aquela coisa assim quando a gente é pequeno e está com a mãe no mercado e a gente pede, mãe, eu quero levar aquele... Não, vamos lá que depois a gente volta e busca. Depois a gente compra. É a mesma coisa, assim, eu senti o Malafaia tomando aquele balão da mãe e do pai quando é criança que pede um docinho, pede um brinquedo e... Não, vamos para casa que amanhã a gente volta para comprar. Então, assim, esse é o Bolsonaro, né? Ele é um líder sem escrúpulos, genocida, burro, ignorante, e que também, além de tudo isso, é um cara que não cumpre acordo com os seus, né? Não cumpre acordo com os seus. Se elegeu com essa pauta, Deus, pátria, família, então, acima de tudo, Deus e abaixo de não sei o que, não é? Vem com aquela conversa fiada, mas na hora agora de fazer o que ele prometeu para os radicalizados do seu entorno, que ajudaram muito ele se eleger, não está entregando mais nada. Né? Não está entregando mais nada. Então, esse é o Bolsonaro. Mas eu acho que a indicação desse novo ministro é um pouco disso. Né? Eu, particularmente, não espero nada demais, né, do governo Bolsonaro em relação às indicações para o STF. Né? Então, assim, eu acho que a indicação desse novo ministro, ela espanta por não ser uma figura tão polêmica. Né? Mas é um advogado ligado ao Centrão, é um juiz, né? Não é um juiz de carreira, é um magistrado que primeiro iniciou a sua carreira, né? Fez toda ela na advocacia e foi indicado lá, se não me engano, em 2010 ou 12, pela Dilma por uma das vagas de desembargador, se eu não me engano, no TRF1, se eu não estiver enganado. Né? Mas não tem nada de petralha, não tem nada de petista, não tem nada de esquerda. Infelizmente, essas indicações aí que, de forma muito republicana, nós também acabamos fazendo para as instâncias superiores e não melhoramos nada o judiciário brasileiro, as altas cortes, né, com as nossas indicações. Então, não vejo nada de mais, nada de menos nessa indicação, só me chama a atenção porque eu achei que seria alguém mais polêmico, né? Mas vai ser alguém que vai fazer o joguete político do Centrão e tal. Provavelmente um juiz que não... É um juiz que não será muito lavajatista, né? Tanto é que o Fux já ficou meio de cara com a indicação dele, porque é um cara que provavelmente vai revisar muita coisa ligada ao Moro, né? Pois é, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo, né? O Bolsonaro, eu acho que não está com força para indicar um terrivelmente evangélico. Talvez por isso que ele tenha dado para trás. Pois bem, Diogo, agora o que a gente tem agora? Bolsonaro, essa semana, voltou com a questão do Renda Cidadã, a substituição do programa o Bolsa Família, né? O interessante é que toda vez que o Bolsonaro fala num programa social, né, já vem os deuses do mercado, né, dizendo: o mercado está assustado, o mercado está acuado, o mercado vai acabar indo embora do Brasil, não dá mais. Então tem a pressão que estão colocando em cima do Bolsonaro por causa de qualquer programa social, né? Pois bem, e aí eles argumentam esse tal mercado, né, que é algo invisível, que ninguém sabe exatamente quem é. Ele vai dizer o seguinte: o mercado financeiro teme as pedaladas, os gastos e insegurança jurídica. Está temendo tudo, né? Diogo, aqui na questão do Renda Cidadã, nós temos aqui uma questão que ela é extremamente grave. Por quê? Quem elegeu o Bolsonaro
principalmente os eleitores, não estou nem falando o mercado, os grandes empresários, não estou nem falando isso, mas os eleitores que elegeram ele eram contra o Bolsa Família, era contra a cota, era contra a ProUni, era contra todos os programas sociais, tudo. O seu eleitor, ele é contra qualquer programa social. E agora o Bolsonaro tenta criar um programa social porque ele está pensando na reeleição. Na tua opinião, Diogo, não tem uma contradição profunda aí com quem elegeu e os seus parceiros também, o mercado que odeia programa social, odeia pobre. O que tu acha, Diogo? Eu acho que tu está coberto de razão. Né? É uma baita contradição, mas o Bolsonaro ele é uma contradição ambulante. Ele, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Ele é o político mais representante do sistema, né, do establishment, mas acabou, né, se elegendo e criando uma narrativa de que era o antissistema, né? Ele sempre foi um cara que trabalhou ali com aquela lógica populista, mas acabou se elegendo com a pauta ultraliberal. Então ele é isso. Ele é uma coisa e é outra, e ele não sabe o que ele é. Até porque eu acho com certeza, que ele não tem capacidade intelectual, né, para se posicionar sobre tema nenhum. Né? Ele não tem essa capacidade. Se a gente fizer um teste de aptidão, ali um teste de QI, tu vai ver que ele tem sérios problemas em relação a esse sentido. Então, o Bolsonaro ele já sentiu, ele e parte da equipe, né, que o país está na beira do abismo. Já sentiu isso. Né? O país não tem política nenhuma, nós não temos nenhuma estratégia desenvolvimentista, né, nem a curto, nem a médio, nem a longo. Nós temos um ministro da Economia ultraliberal, daqueles assim mais radicalizado na política ultraliberal, que só sabe tirar direito e que é cada vez o Estado mais longe da vida das pessoas. Só que a gente vive a pior crise da história, pelo menos das nossas gerações, né? Que é a pandemia do coronavírus. Então, assim, nós temos uma queda na economia global muito profunda, e no Brasil ela está potencializada pela incompetência e pela agenda ultraliberal, né? Então, aqui a gente vai sentir muito mais do que em outros países. Diferente em outros momentos do nosso país, como, por exemplo, lá no ano de 2008, 2009, quando teve a bolha imobiliária norte-americana, e que aí o presidente Lula saiu com aquela de que, não, aqui, aquela onda de quebra-quebra aqui no Brasil iria ser uma marola. E foi. Mas por que foi marola? Foi uma marola porque naquela época, né, o governo brasileiro, o então presidente Lula, ele criou, por exemplo, um PAC, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também criou Minha Casa Minha Vida. Só naquele lançamento do Minha Casa Minha Vida foram 1,5 milhão de casas construídas. Né? Então, tu veja bem, é tijolo, é ferro, é cimento, é areia, é brita, é mão de obra, é contratação de pedreiro, de carpinteiro, de construtora que faz lá concreto. Então, é muito investimento. Tu teve junto o PAC, tu teve junto o Programa de Aceleração de Crescimento, como, por exemplo, o PAC Pavimentação, que pavimentou milhões de quilômetros de ruas em todo o país. E tudo isso é a mesma coisa, gera, né, contratação, gera mão de obra, gera insumo e tal. Então, aqui tu protegeu a tua economia, ou pelo menos tentou proteger com essa coisa. O que o governo Bolsonaro fez? Nada, absolutamente nada. Ele assiste a crise, ele assiste, né, o desemprego, e a única coisa que ele faz é, né, até agora, de março para cá, é defender a cloroquina, né, fazer manifestação com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, tá? E pedir para os mercados serem patriotas e não aumentarem o preço do arroz e do feijão. Essas são as ações do governo Bolsonaro de março para cá. Inclusive, só tivemos o renda mínima emergencial porque os partidos de esquerda do Congresso articularam, propuseram e aprovaram os R$600, porque Bolsonaro e Guedes queriam dar 200.
É isso que está em jogo. E ele já viu isso, Antônio, ele já viu porque todas as pesquisas, todos os indicadores demonstram que o ano de 2021 será um ano dificílimo. Não tem para onde correr, é matemática. E aqui não é torcida contra. Não tem para onde o Brasil ir. Né? E ele agora desesperado para tentar criar alguma coisa política, para tentar criar algum fato político, visto que daqui a 40 dias tem eleição e os candidatos bolsonaristas, né, para poderem usar algum tipo de narrativa, que é um governo que cuida do povo e tal, ele cria de forma atabalhoada o Renda Cidadã, esse que na verdade nada mais é do que um Bolsa Família, é um Bolsa Família. Ele vai trocar só o nome e vai dar uns pila a mais para a galera. É isso que vai acontecer. E para dar uns pila a mais para quem já recebe o Bolsa Família, ele vai cortar um monte de coisa. Por exemplo, um dos benefícios que ele está para cortar é a questão do abono salarial. Né? Vai tirar muita gente do próprio Bolsa Família. Né? Vai criar várias regras burocráticas, né, para tirar os pobres que não têm condição de cumprir algumas dessas metas do Bolsa Família. Então, o Renda Cidadã é um Bolsa Família com os pila a mais, né, e retirando alguns direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso. E aí, só que o problema é esse, ele anuncia sem dizer da onde que ele vai tirar o dinheiro para dar esses pila. Que ele anda aplicando que não vai mexer em direito nenhum. Então, o mercado, esse que tu fala, que é o Deus mercado, que gosta de se meter nas coisas e tal, começa a cobrar. Peraí, tu vai dar uns pila a mais para quem tem dificuldade no país. Mas de onde é que tu vai tirar esse dinheiro? Tu tem que tirar esse dinheiro do próprio pobre. É isso que o mercado quer. Né? E ele, só que ele não diz de onde vai tirar, ele diz que vai tirar dos precatórios, ele diz que vai, ou seja, vai fazer dívida para outros presidentes da República pagar. Né? E isso é um pecado capital para o Deus mercado. Né? Então agora vai também ele que se resolva com o Deus mercado, que é o Deus dele, né? Então ele e o Guedes que se resolvam com o Deus mercado. Mas assim, o Renda Cidadã, Antônio, não vai influenciar em nada a vida de ninguém. É o Bolsa Família, já quem recebe, já recebe. É aquele espírito que vai continuar sendo. É alguma meia dúzia de trocada a mais, infelizmente, mas nós do Partido dos Trabalhadores, nós defendemos, né, que o auxílio emergencial, né, fique permanente, né, como uma renda básica universal no nosso país, para, no mínimo, até o fim desta crise pandêmica. Né? E quando eu digo fim, não é o fim ali, o coronavírus diminuiu e ela tem que acabar, não. Ela vai continuar tendo desdobramentos. A renda básica emergencial deveria, na nossa opinião, enquanto partido, e é o que a nossa bancada federal defende, ficar por pelo menos mais 2 anos, no mínimo, que é o que a gente vai sofrer ainda com os reflexos dessa crise. Sem dúvida nenhuma. Pois bem, né? Agora nós temos uma questão aqui, que ela é interessante. Foi um artigo que o professor, o economista, o Bresser Pereira, já foi ministro da Economia, e aí ele fez um artigo que ele faz uma crítica aqui, que é o típico, assim, das elites que nós temos, né? O atual governo representa bem as elites atrasadas. E ele vai fazer uma crítica à questão do liberalismo, né? O liberalismo, ao menos esse liberalismo mais raiz, ele está fracassado no mundo todo. E aqui se tenta colocar ele de qualquer jeito aqui. Então, a gente pode fazer um paralelo sobre este artigo do Bresser Pereira, né? E é o seguinte: os projetos que o governo Lula e Dilma implementaram é chamado projeto desenvolvimentista, né? Que é o mesmo projeto do Vargas, é o mesmo projeto do Jango, do Juscelino Kubitschek, tá? Que são desenvolvimentistas aqui, né? Que trabalham com a valorização do país. E aqui nós temos um confronto com o liberalismo raiz e trabalha com a ideia do sucateamento do país a todo preço, né?
E a gente está vendo isso nos Estados Unidos aí, e depois no último item nós vamos falar sobre eles, tá? Que é o que fomenta, na verdade, é o que fomenta que esse liberalismo seja implementado em países como o Brasil. Aí o paralelo que eu faço. A Bolívia está tendo uma grande efervescência política agora, que eles estão no meio eleitoral lá, e o candidato do Evo Morales lá está ali na beira de ganhar no primeiro turno as eleições. E a direita, a extrema-direita, essa liberal aqui falida, eles já disseram que eles não vão aceitar o resultado. Se for o caso, eles vão dividir a Bolívia em vários países, se for o caso. Pois bem, Jogo, a pergunta que eu te faço é o seguinte: tem países que conseguiram botar para correr esse liberalismo, mas no Brasil ele acaba prosperando esse tipo de liberalismo, com esse tipo de governo. E aí eu te pergunto assim, Jogo, por que no Brasil a gente acaba aceitando este liberalismo genocida e tenta acabar com o nosso povo? E aí, Jogo? Não, também é importante estar na Argentina, né? Espaço a Bolívia ali e tal, que está um passo de retomar a agenda, né, de cunho popular, mas a Argentina também, né? Teve um período bem curto aí com o Macri, né? Em um período de 4 anos retomou, né, a agenda, né, mais da esquerda, né, mais popular, de defesa do país e tal, e dos mais pobres. No Brasil, eu acho assim, Antônio, sabe, a gente, eu acho que aqui é tudo um pouco, sabe? Mas eu acho que aqui, mais do que em outros lugares, como é que eu posso te dizer, tem a mídia cumpre um papel bem importante nessa situação, sabe? Porque o povo, assim, pelo menos é assim que eu entendo, pelo menos, né? A população mais pobre, ela quer votar, né, em alguém que ele lhe defenda. Ela quer votar em alguém que defenda as suas pautas, né, que faça por ela, né, que ajude ali a emancipar e tal. Mas, na minha opinião, no nosso país, assim, desde que o Brasil é Brasil, a mídia e agora com mais força as redes sociais, onde a própria esquerda não conseguiu identificar e começar a trabalhar melhor, elas vendem imagens assim, deturpadas de líderes como Bolsonaro. Então, tu imagina como a população aqui é enganada. O seu fulano lá, morador da periferia, uma cidade como a nossa, aqui em Canoas e tal, ele foi convencido de que o Bolsonaro era a melhor opção para ele votar para defender os seus interesses, os seus direitos, né? Então, assim, há uma enganação por parte não só das campanhas dos indivíduos, mas também pela mídia que vende essa narrativa, né, de figuras deploráveis que nem o Bolsonaro. Claro, aqui a gente tem o elemento da demonização à esquerda, né? Foi muito bem feita também pela mídia e por parte do judiciário politizado e tal. Então, aqui tem um pouco de tudo isso, sabe? Então, é difícil tu debater, né, liberalismo ou uma agenda econômica mais voltada para a população e tal, num país onde os meios de comunicação influenciam tanto na vida da população, principalmente daqueles que menos têm. Tá? Então, assim, tem uma situação muito difícil no nosso país para a gente enfrentar. É o tema da comunicação. Então, eu coloco, assim, dentro dessa sua pergunta, ela é bem importante, é uma pergunta que não tem como a gente responder de forma simples, ela é complexa, mas eu particularmente coloco como principal ponto, assim, de dificuldade de tu avançar nesse tema é a comunicação, são os meios de comunicação no nosso país. O que consegue construir a retórica, né? Ou melhor, a narrativa do dia a dia, eles conseguem construir de forma muito eficaz, né? E, bom, isso é muito difícil, isso, né, de se contrapor. Pois bem, agora nós temos o penúltimo item agora, Joe, que é assim, ó. Essa semana, olha como é interessante, né? O Gilmar Mendes, vamos combinar que o Gilmar Mendes, ele é o chefe do STF, né? Ele é o capitão ali.
É o cara que manda, né? Apesar que ele tem no mínimo o secretário de governo ali do STF. No mínimo ali, mas é o que manda de fato ali, né, cara? Ele simplesmente pegou lá aquela lambança que o Bretas fez no Rio de Janeiro, né? Cancelou tudo e proibiu o juiz Bretas de fazer qualquer coisa nesse caso. Isto é, tu vai para o banco de reserva lá, e fica lá quietinho lá, e não sai de lá. Deu um cartão vermelho pro cara, né? Então, assim, ó, nós temos, assim, um confronto dentro dos meios jurídicos ali, né? Das instâncias ali jurídicas, nós temos um confronto. Aí eu te pergunto, Diogo, o Gilmar Mendes, que nós sempre reconhecemos ele como um juiz de direita. Se tiver que deixar o Aécio livre, não tem problema nenhum. Ele vai lá, mete a caneta lá, já era. Pega lá um processo do Serra lá, deixa caducar. E aí, pronto, acabou. E bom, aí eu pergunto assim, o Gilmar Mendes, será que ele está vendo que essa ação aqui é tão descarada, é tão bagaceira, que não dá para ficar assim, ele tem que fazer alguma coisa? O que tu acha disso, Diogo? Eu acho que são as duas coisas. Não é querer te dar uma resposta em cima do muro, mas se tratando de Gilmar Mendes, nunca é uma coisa só, né? O Gilmar, eu acho que, mas só que na minha opinião, assim, primeiro, ele sempre vai, é aquilo que eu digo, o Gilmar, dentro do STF, ele é sempre o cara que vai usar do judiciário para tentar cercar e minar o Bolsonaro. Isso é a primeira. Né? Só que, infelizmente, ele nunca vai avançar o sinal. Ele faz esses movimentos, né? Em vez de fazer esses movimentos para fazer justiça, porque Bretas, Bolsonaro e essa turma é tudo um bando de sem vergonha, ladrão mesmo, o que ele faz? Não, ele faz os movimentos até um certo momento, até um certo ponto, e para negociar. Né? E aí ele para fazer política. Em vez de continuar a ação, continuar a sentença, ele para fazer política com o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro acaba tendo que recuar em determinadas pautas, tendo que aceitar caladinho em determinadas situações, inclusive, por exemplo, não nomeando um terrivelmente evangélico ou alguém, polêmico para o STF, né? Tudo a mão. O Bolsonaro ele foi procurar, Diogo. O Bolsonaro foi procurar o Gilmar Mendes por causa dessa indicação, né? E aí... Exato. O cara da política no STF é o Gilmar Mendes. Então, essa indicação do novo ministro, que eu acho que, se não me engano, é Cássio, o nome do cara, né? Ela se dá com o aval do Gilmar Mendes. Né? Mas exatamente por esses movimentos. O Bolsonaro hoje ele precisa fazer gestos para o STF, principalmente para o Gilmar e o Toffoli, que jogam casadinhos, né? E há muitos anos o Toffoli e o Gilmar jogam juntinhos, né? Então ele precisa fazer esses movimentos para agradar essa ala. Para quê? Para que ações como estas e outras que o Gilmar e o Toffoli e outros ali que são da panelinha vem julgando, continuem tranquilas, né? Andando devagar. Ela só avança quando o Bolsonaro bota as unhas de fora, aí quando ele bota as garrinhas de fora, eles vão lá, desengavetam ou fazem alguns prazos acontecer. Então, eu acho que principalmente isso. E, em segundo lugar, que, de fato, né, é um absurdo que juízes como Bretas, mas que tem como modelo o Moro, né, fazem ou fizeram no caso do Moro, né, que é, por exemplo, poxa, o Bretas é um juiz que analisa e é um magistrado de casos, né, que envolvem aí a maior parte figuras que são oposição ao governo Bolsonaro, e o cara é um bolsonarista raiz, de andar de jatinho com o presidente, de ir em ato político com o presidente. Isso, olha, em qualquer país decente, um juiz que nem esse estava exonerado do seu cargo. Né? Se fosse nos Estados Unidos, que eles têm tanto como exemplo, como modelo, o Bretas já era juiz exonerado. Né? Não julgava mais nada em lugar nenhum por resto da vida. Mas aqui no Brasil, né, nós estamos
num patamar, infelizmente, inferior. Mas é um pouco isso. É verdade. E agora, Diogo, para poder encerrar a nossa live de hoje, né? Nós vamos para os Estados Unidos agora. E aí eu vou pegar aqui uma notícia interessante que eu vi do cineasta o Michael Moore, né? E ele vai dizer o seguinte, que ele tem dúvida da contaminação do presidente Donald Trump, tá? E olha o que ele vai falar. Ele é um mentiroso constante, absoluto, implacável, destemido e profissional. Um mentiroso em série, um mentiroso comprovado. Quantas mentiras o Washington Post provou nesses 4 anos? 25 mil? Ele pergunta. Uma mentira pelo menos 2 vezes a cada hora. Pense em todas as pessoas más que você conheceu em sua vida. Mesmo a pior não poderia fazer isso. Diogo, agora eu te pergunto assim, ó. Será que o Bolsonaro não deu uma aula para ele agora? Porque as avaliações que estão fazendo o debate que ele participou, né? Foi o seguinte, o debate foi muito bom para ele, que dialogou com o gado dele lá, só com o gado dele, tá? E mostrou ele machão, ele mentindo assim, de forma convicta e tudo, mas para aquele eleitor que decide eleição, que nos Estados Unidos eles chamam de os independentes, e para nós aqui seriam os neutros, para nós seria aquele eleitor que não é antipetista e não é petista. Aquele eleitor que vai para um lado e vai para o outro. Lá eles têm a mesma característica. Este eleitor não gostou do debate, achou muito ruim. Aí eu te pergunto, será que o Trump não inventou a doença aí para fugir do debate? Aí eu fico pensando, né? Será que o Bolsonaro não comentou com seus assessores? Ah, que amador. A gente tem inventado uma facada fake, não. E aí, Diogo? Olha, não tenho dúvida, Antônio, não tenho dúvida. A única coisa, assim, que o Bolsonaro não tem capacidade de ensinar nada para ninguém, né? Muito menos para o Trump. Então, na verdade, eles são lideranças que são referências, assim, né? Do que a gente vem vendo aí no planeta já de algum tempo, né? Figuras como Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, aqui o fenômeno Bolsonaro, né, são lideranças, né, populares assim criadas, né, que são vitaminadas pela mesma fonte, que é a fonte da desinformação, né? São figuras criadas pelo mesmo ponto de partida, pela mentira, né, pelas frases de efeito, né, pelas fake news, pela desinformação, né? São heróis fictícios criados, né, para alimentar parte da população que entra nessa onda. Né? Como tu bem disseste aqui, o debate ali ele vai. É assim como o Bolsonaro é aqui no Brasil. Ele, quando vai para a rede, quando ele vai para um debate, quando ele vai, né, porque ele nunca foi, mas quando ele vai para uma fala pública, ele geralmente dialoga só com aqueles que pensam igual a ele, né, porque eles precisam manter esse gado na volta. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A única coisa que o Trump não fez é tomar uma facada, né, porque não seria, né, idiota a ponto de ir no meio da multidão, subir na cacunda de alguém para tomar uma facada fake de um Adélio da vida, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma questão de se vitimizar, né? Para dificultar mais ainda o processo eleitoral, para ter menos debate, porque a informação que a gente tem é a mesma que ele tem, né? Que ele não se saiu bem no debate. Então ele precisa o quê? Se esconder, se vitimizar, fazer de dodói, assim como o Bolsonaro fez aqui, e o Bolsonaro vai continuar fazendo. Toda vez que o Bolsonaro precisar enfrentar alguma coisa no nosso país, seja agora, durante o seu mandato, seja numa possível futura eleição, ele vai inventar uma cirurgia. Aposto o que tu quiser, que na próxima eleição
para os primeiros 30 dias de campanha ele não vai para a rua porque ele vai ter que fazer uma cirurgia por conta das sequelas da facada que ele tomou do Adélio na última. Ele vai inventar alguma coisa, ele não vai tomar uma outra facada, mas ele vai ter que passar por uma cirurgia por causa daquela facada de 4 anos atrás. Isso aí é certo. Então, são esse tipo de perfil de político, né? E no caso do Trump, se porventura ele de fato pegou coronavírus, porque também não é de se duvidar, porque é um cara que nega, né? Ele mente, ele diz que não existe, ele também é a mesma pauta da cloroquina e tal, né? Se ele também pegou, também é por um motivo, né? Por não se cuidar, por não acreditar na ciência, e também colocou muita gente em risco, assim como o Bolsonaro colocou milhares e milhares de pessoas em risco por conta da mesma conduta, né? Mas Trump, Bolsonaro e outras figuras da política hoje do nosso mundo, né? Na minha opinião, elas estão com os dias contados. Não será fácil, né? Não será fácil, mas a tarefa é nossa, né? De todos nós progressistas, né? Todos nós democratas, todos nós que defendemos a liberdade de verdade, né? E não só no discurso fácil, né? Cabe a nós, né? Faltam aí 2 anos para o início desse processo e cabe a nós, nesses próximos 2 anos, fazermos a diferença. Mas se nós fizermos a diferença, não tenho dúvida que figuras como essa estão com os dias contados. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Então, chegamos ao final da nossa live. Agradecemos a todos e a todas que nos acompanharam, né? Uma boa semana. E aí, Diogo, faz as tuas considerações finais agora. Boa noite, Antônio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite da gente poder estar aqui no canal, né? Uma página aí que vem trabalhando com pautas tão importantes, de forma muito politizada e trazendo informação, né? No período que a gente vive, uma época, né, que a desinformação faz mais mídia, né, dá mais ibope, mas aqui na página a gente, né, contigo aí sobre o comando, está trazendo muita informação para o povo, né? Trazendo luz para períodos de trevas. Mas vamos em frente. Então tá, até a próxima semana e voltaremos com mais informações aí e debate. Valeu, Diogo. Boa noite, amigão.